Jeremias capítulo 23, do 1 em diante, diz assim: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Amém. Amados irmãos, o tema da mensagem desta noite é um tema meio que triste, mas é preciso que se diga. O tema da mensagem da noite é pastores que destroem. O texto fala: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Amados, houve um homem chamado Spurgeon. Esse homem viveu no século XVIII. A foto dele vai aparecer aí na tela a qualquer momento. Spurgeon. Esse homem, ainda hoje, o que ele disse é usado por Deus. Esse homem viveu para pregar. Ele pregou numa época de muita apostasia. Era um pregador da Igreja Batista, e outros disseram que ele foi o príncipe dos pregadores do Evangelho. Você digite em qualquer lugar da internet e procure pelo príncipe dos pregadores, só vai aparecer Spurgeon. Esse homem viveu para pregar. As obras dele ainda hoje são procuradas no mundo inteiro. E esse homem disse uma profecia, fez uma profecia há muitos anos, há mais de 100 anos, numa pregação. Ele disse o seguinte: passe Asaf. A profecia dele foi que, disse ele, abre aspas, virá o tempo em que, ao invés de pastores alimentando ovelhas, haverá palhaços divertindo bodes. Isso foi dito há tantos anos, e hoje está se cumprindo cabalmente o que ele disse. Obrigado, Asaf. Neste carnaval nós vimos um pastor abrindo um carnaval no Rio de Janeiro e dizendo: feliz carnaval para todos. Nós vimos cantores recebendo cachês tão alto para abrir o carnaval com a prerrogativa de estarem pregando o Evangelho, mas não condenou o carnaval. Se era a pregação do Evangelho, teria que
combater o carnaval, dizer que o que vinha depois era pecado. Neste carnaval, nós vimos escolas de samba tocando no mesmo estilo, indo para altares de igrejas e sendo liberadas para saírem no meio da carnificina, com a prerrogativa de se pregar o evangelho, e muitos ainda foram escancaradamente desgraçados ao afirmar que o carnaval não é do diabo, o carnaval é dos cariocas e do brasileiro. E isso usando o nome de Jesus e a palavra de Deus. Sem contar que fora disso, isso é só a ponta do iceberg. Nós temos hoje palhaços realmente nos altares divertindo bodes, ou mesmo ovelhas, enganadas. Existem pastores cuspindo na cara do povo na hora do culto, segundo eles, para imitar Jesus cuspindo nos olhos daquele cego. Temos hoje pastoras em cima dos altares, mandando os crentes fecharem os olhos na hora do culto, enquanto ela transforma a água em vinho. Quando os crentes abrem os olhos, o vinho foi transformado, a água já não é mais água, é vinho de fato. Porque quando os crentes fecharam os olhos, eles colocaram um pozinho lá de uva, e agora o vinho está fabricado, o vinho está feito. Existem pastores em cima dos altares, pregando para casais, que parecem mais uma aula de pornografia do que uma orientação para casais. Faz vergonha muitas vezes você assistir com uma criança, porque se diz tudo. Nós encontramos hoje pastores no altar das igrejas, cantando músicas do Legião Urbana, para animar a plateia. Tudo isso hoje se tem. Nós encontramos hoje pastores ensinando descaradamente como é que tira o dinheiro do povo, como é que faz o povo dar a todo custo. É só ameaçar, é só colocar um envelope na mão de cada um e dizer que cada um tem que dar, e oferecem até inferno para quem não faz isso. E isso é uma coisa muito séria. Nós encontramos tanta coisa no nosso país. Existe pastor no Brasil hoje que ninguém sabe mais se ele é pastor, ele é papa ou é pai de santo, porque a indumentária deles em cima dos altares, você olha de longe, tem a indumentária de papa, de pastor e de macumbeiro. Como pastor, ele prega a Bíblia. Como padre, papa, ele se veste como tal. E como macumbeiro, ele roda o culto todo, que nem o macumbeiro. Nós temos hoje pastor que prega na hora do culto, e na hora ele tem uma revelação de alguém que perdeu seu pai, e aquela pessoa se levanta e ele incorpora, segundo ele, o pai que morreu, e fala com aquela pessoa, e a pessoa se desmancha. Isso é espiritismo. E assim vai, e as ovelhas vão vendo isso. Esses pastores hoje estão realmente dentro da profecia de Spurgeon, o qual disse claramente, e se puder coloque na tela de novo, Azaf: virá um tempo em que, ao invés de pastores alimentando ovelhas, haverá palhaços
divertindo bodes. Hoje existem igrejas livres, pastores casados com pastores, pastoras casadas com pastoras. Hoje existe quem defenda uma reformulação da Bíblia, uma revisão, uma nova versão da Bíblia, que tire de cena essas coisas que são pecaminosas. Isso é uma tristeza que não tem tamanho. Nós temos hoje tudo o que você possa pensar em nome do Evangelho de Cristo Jesus. E assim se cumpre a profecia do profeta Spurgeon. Assim como John Hus profetizou no ano 414, ele disse: eu vou morrer, vão me matar, mas daqui a 100 anos se levantará um que fará uma bagaceira no mundo do inferno. Esse homem profetizou, e com 100 anos, 99 exatamente, Lutero se levanta e faz a reforma protestante. A mesma coisa aconteceu com Spurgeon, que profetizou. Existem palhaços no púlpito, a palhaçada é grande. Igrejas que foram fundadas na unção do Espírito Santo hoje estão irreconhecíveis. Orem pelo pastor Márcio Valadão, que está enfermo. Oh, como aquela igreja atraiu muita gente para Jesus. Veja as gravações daquela igreja nos anos 2000, 2001, 2002. É de partir o coração, é de se quebrantar ainda hoje. Mas hoje, sem a presença mais do Pai, desrespeitaram a unção do homem e estão na situação que está. Olhe para a igreja em Santo Amaro, olhe para a bagaceira que está. Spurgeon tinha razão, mas a palavra de Deus já dizia: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Isso já foi profetizado antes de Spurgeon, antes de John Knox e de Hus viverem. O profeta Jeremias já tinha profetizado numa época de apostasia. E ele falou dos pastores que destroem o povo, destroem as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. E o texto que eu li nos mostra claramente 4 declarações que Deus faz a respeito destes destruidores, desses pseudos pastores. Em primeiro lugar, nós temos a declaração de que esses pastores são indiferentes. Em segundo lugar, nós temos a declaração de que esses pastores são sentenciados. Em terceiro lugar, temos a declaração de que esses pastores são perigosos. Em quarto lugar, temos a declaração de que esses pastores serão substituídos. Por que essa mensagem é dada para a igreja e não para uma reunião de pastores? É porque a igreja é vítima e precisa ser alertada. Diga amém. Quem sabe alguém está me acompanhando em algum lugar e pode dizer: esta mensagem é para encontro de pastores, congresso de pastores. Não, essa mensagem é para a igreja
que é a prejudicada, principalmente a igreja, é a prejudicada com esses pastores que destroem. A primeira declaração é que esses pastores são indiferentes. O texto diz no verso 2, olha aí, eu espero que sua Bíblia esteja aberta. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. A primeira declaração a respeito dos pastores que destroem é que eles são indiferentes às ovelhas. Diz que esses pastores não apacentam o povo, mas dispersam as ovelhas, afugentam-nas e delas não cuidam. Talvez você diga assim: quem eram esses pastores aqui no caso? Eram os líderes de Israel, escuta igreja, que estavam à frente do povo, eram os reis principalmente. Eles eram os pastores do povo, e eles não estavam cuidando das ovelhas. Talvez você diga assim: mas como? Um só homem vai cuidar de uma nação, cuidar das ovelhas? Existem várias maneiras de se fazer isso. É claro que um homem só não tem condição de visitar todo mundo do seu rebanho, se o rebanho for grande, mas pode visitá-los em oração, pode visitá-los intercedendo, pode visitá-los com uma mensagem sagrada, pode visitá-los com um bom testemunho, pode visitá-los declarando a palavra de Deus, pode visitá-los dando uma palavra profética. Há várias maneiras de visitar e de cuidar do povo. E se tratando de pastores no dia de hoje, devem visitá-los através de uma boa mensagem e da sua oração incessante pelo seu povo. Deve ser um homem atencioso e uma mulher atenciosa, e de um bom testemunho para que as ovelhas não sofram. Há várias maneiras de pastorear os indivíduos. Paulo disse uma coisa muito importante para obreiros que têm rebanho grandes. Ele disse assim: ausente do corpo, mas presente no espírito. Não haveria de se esperar um rei de Israel, um pastor em Israel, visitar individualmente cada um fisicamente, mas se pode visitar através das asas da oração. Mas esses pastores eram indiferentes às ovelhas. Deus declara: vós dispersastes minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes. Vocês são indiferentes às necessidades da igreja. Vocês não têm o que dizer ao meu povo, e o meu povo vai ser levado para a Babilônia por causa da indiferença do meu pastor, dos meus pastores infiéis, dos pastores que destroem. Portanto, eu quero que a igreja entenda que os 70 anos de cativeiro de Israel se deveram à infidelidade desses homens. É triste em dizer, mas se esses homens tivessem cuidado das ovelhas de Israel, se esses homens tivessem temido a Deus, se esses homens tivessem cuidado das ovelhas, eles não tinham visto Nabucodonosor chegar lá com seu povo, escarnecer do Deus vivo e levar o povo cativo. A culpabilidade foi exatamente desses homens que eram indiferentes.
O que é que tem feito pastores hoje serem indiferentes às pessoas? A ganância, o adultério. Você vê isso tudo acontecendo hoje. Estão passando mão nos pecados dos pastores dos nossos dias. Muitos estão enriquecendo ilicitamente. De onde está saindo o recurso da maioria dos pastores que estão virando bilionários do Brasil? De onde está saindo esse dinheiro? Se não é do bolso do povo, quando na maioria das vezes, homens que ganham 400 mil, 500 mil, os seus obreiros muitas vezes no campo, passando necessidade. Aonde é que vai parar essa palhaçada, meus irmãos? A ganância. Eu sou totalmente de acordo com aquela menina que fez aquele hino, Evangelho de Fariseus. Alguém, por favor, pesquise aí Evangelho de Fariseus, a letra. Criticaram aquela menina, e eu orei por ela e oro por ela. Na verdade é que esses pastores indiferentes se encaixam perfeitamente no que aquela menina cantou. Homens indiferentes. Daqui a pouco eu preciso, pastor. Mas existe uma outra declaração de Deus a respeito desses pastores que destroem. A primeira é que são indiferentes. Depois é que eles estão também sentenciados. Eles vão pagar. O texto diz no verso 2: portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. A segunda declaração a respeito desses homens é que eles estão sentenciados. O ai de Deus está apontado para eles. Deus diz: eu cuidarei em vos castigar. Muitos que estão aí pegando o nome de Deus e vendendo, como disse Paulo, mercadejando a palavra de Deus, enganando outras pessoas em nome da fé. A palavra de Deus diz: eles estão sentenciados, serão castigados pela maldade de suas ações, porque ludibriaram as pessoas, cuspindo na cara delas, dizendo que o cuspe deles sara. Tem outros que passam flutuando no meio do povo, para as pessoas acharem que eles são os maiorais. Já tem deles caindo daqueles guindastes, lá embaixo, quebrando a cara. Deus se levantará, porque Deus não é menino, Deus não se deixa escarnecer. E a palavra de Deus diz que Deus não se deixa zombar, pois tudo que o homem semear, isso mesmo colherá. Não tem que escape do dedo de Deus. É melhor a pessoa ser o pior ateu do mundo do que ser um pastor que destrói. É melhor ser ateu do que ser pastor que destrói. Estão sentenciados, pagarão. Tem meu respeito, muito mais meu respeito, um ateu que diz eu sou ateu porque eu não consigo acreditar, do que aquele que diz eu sou pastor, mas ele não é pastor coisa nenhuma, nem crente ele é. Sabe-se de reuniões que existem por aí, que os bispos pedem relatório dos pastores, e um diz: na minha igreja entrou 10 mil, outro diz: na minha igreja entrou 20, e outro diz: na minha igreja entrou 30. Mas quando um se levanta e diz: na minha igreja Deus salvou 50 pessoas, esse pastor é convidado a se retirar da reunião, porque claramente se diz: nós não queremos saber de almas, nós queremos saber de dinheiro.
O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder e guardará a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. A terceira informação, a terceira declaração de Jeremias sobre esses pastores é que eles são muito perigosos. O versículo 3 diz assim, olha aí na tua Bíblia: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundos e se multiplicarão. Olha o perigo que são esses pastores que destroem. Deus diz, verso 3, olha aí: eu mesmo recolherei o resto. Olhe para mim, o resto quer dizer que a maioria foi prejudicada. Olha o perigo que é. Gente, eu aconselho pessoas de várias partes do país. Recentemente eu tive que aconselhar um casal de obreiro que estava à frente de uma igreja, dando a vida pelaquela obra. Mas eles me ligaram contando a situação atual da liderança. E quando me contaram, a minha conversa foi uma só. Sou contra esse êxodo de crente para lá e para cá. Não é de Deus. O crente tem que criar raízes. O crente tem que saber que ele está no meio da igreja e vai encontrar um desconforto aqui e ali. Vai ter que se acostumar com isso. Vai ter que amadurecer e permanecer na sua igreja. Sair da igreja porque alguém fez cara feia, porque alguém não falou, porque alguém passou por perto e não viu, porque alguém deu um mau testemunho. Onde você chegar, você vai ver isso. Ou você amadurece, ou você não fica em lugar nenhum. Mas existe uma coisa que eu não posso dizer a mesma coisa. Existe uma coisa que nós não podemos incentivar o membro a continuar passando. Nós não podemos incentivar membro nenhum a ficar debaixo de uma liderança que erra, que peca e diz que está certo e não se arrepende, se mantém flexível contra os seus próprios pecados, não confessa a Deus nem a igreja. Se ele peca e confessa a Deus e a igreja tem a responsabilidade de cuidar desse pastor, cuidá-lo porque ele está arrependido e que a ajuda da igreja. Sinceramente falando, é uma tragédia um pastor viver 10 anos na igreja e pecar e pedir perdão à igreja e a igreja colocá-lo para fora. Isso não é cristianismo. Agora, meu irmão, venhamos e convenhamos, o cara peca, rouba a igreja, engana os irmãos e quando é confrontado, diz que está certo. Neste caso, o membro só tem uma opção correta. Podem dizer, pega o beco. Ainda tem homens fiéis pregando a palavra. Nunca faltará pelo menos um. Nunca faltará um remanescente. O mundo se acaba, mas sempre ficará um ou dois pregando a palavra verdadeira. Quem pode glorificar a Deus? Deus não deixará a sua igreja se acabar e os lobos tomarem conta de tudo. Deus ainda terá aqueles comprometidos com a palavra. Olha como esses pastores são perigosos. O povo é numeroso, mas Deus disse: eu vou recolher o restante. Olha a desgraça que eles fizeram. Agora imagine aqui, eu pergunto de novo: por que ficou apenas o resto? Por que a maioria foi prejudicada?
pelos seus próprios pecados? Não! Eles foram prejudicados pelo erro da liderança. Eles foram levados cativos por causa dos seus pastores, que não se comprometeram com o reino de Deus, que deixaram de guiar o povo. E eles aqui, sabe o que eles fizeram? Incentivaram os profetas e os sacerdotes que entraram no mesmo beco. Assim como Deus condena os pastores infiéis, no mesmo texto Deus condena os profetas que estavam dizendo paz, paz, quando não tinha paz. Então não era apenas dos pastores, eram os pastores, os sacerdotes e os profetas. Estava uma desgraça. Esse tipo de gente é perigoso. O rebanho é grande, eles assolam, fica apenas o resto. Prejudica, acaba. Se você congregar num local onde o líder, eu digo isso tantas vezes, mas eu tenho que dizer agora: se você congregar aqui comigo e eu for um pecador, e eu for um desleal, você é prejudicado sem saber. Se eu for um mau esposo, se eu maltratar minha esposa em casa, sem vocês saberem, vocês vão ter o reflexo na casa de vocês, no casamento de vocês. Se eu for um mau pai, se eu for um estúpido dentro de casa, o reflexo vocês vão sentir na casa de vocês. Se eu der um mau testemunho na rua, se eu comprar e não pagar, se eu falar qualquer bobagem na internet, o que eu fizer reflete na vida de vocês. Portanto, vocês que me ouvem aqui, levem isso a sério. Você que gosta de aventuras eclesiásticas, pare com isso. Você que gosta de aventuras na internet, desse povo que faz descer fogo pela internet, nós já fomos atrás de uma que desce fogo pela internet, mas quando você fala com ela, ela pergunta quanto tempo você quer que ela pregue, e ela estipula o valor. Mas a internet desce fogo, mas o Satanás também desce fogo. Você precisa se apegar com a palavra e criar raízes, e parar de aventura. Crie raízes na palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você vai encontrar um pastor que seja totalmente justo. Faz parte da natureza humana errar. Erra sem querer, erra por pressão da vida. Deus não vai deixar ninguém na terra sem errar. Vai ter um erro aqui, outro ali, vai ter coisa que você não concorda, mas que não seja pecado, que não comprometa o testemunho da igreja e o seu. Se eu pedir a sua oferta aqui, e eu não for ofertante também, você já vem sem cobertura espiritual. Se eu pedir o dízimo aqui, e eu não for um dizimista de tudo, você já vem ludibriado. Pastor que destrói é aquele que diz e não faz. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, como diz, parafraseando Mateus 23 e 23. Mateus 23. Pastores cegos, guias cegos, que dizem e não cumprem. Jesus diz: tenha cuidado, esse povo é perigoso. Olha o que Jesus disse: se um cego guiar outro cego, cairão no mesmo buraco. Ore pelos pastores, ore por mim. Eu sou humano, eu sou sujeito a errar, mas pela misericórdia de Deus eu estou com 37 anos de crente, 27 de casado. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eu detesto falcatrua,
Eu detesto o cambalacho. Eu detesto o pecado. A minha Bíblia vale tudo para mim. Eu não preciso ver Deus. Eu só preciso ver a Bíblia. Eu não preciso que Deus se apresente para mim só quando Ele quiser e na hora certa. Eu só preciso do que Ele disse, da sua palavra. A sua palavra para mim é Ele dentro da minha casa. Que seja assim na sua vida. Esses pastores são perigosos. Ele pega um rebanho grande e destrói, e Deus vai lá para buscar o restante apenas. Em último lugar, a última declaração de Deus para esses pastores é que eles serão substituídos. O pastor é assim. Deus substitui muitas vezes alegremente, troca daqui para acolá, da acolá para acolá, porque faz parte da transferência. Isso é bíblico. Paulo estava aqui, ali estava acolá, isso era a direção do Espírito Santo. Mas nesse caso aqui, Deus diz: eu vou substituí-los, eu vou trocar por outros. Por que Deus diz que vai trocar por outros? Olha o que ele diz. Verso 4: levantarei sobre eles, sobre o meu povo, pastores que as apacentem. Elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará. Eu sou o Senhor quem fala. Aleluia. Vou substituir, vou tirar esses pastores que destroem, e vou colocar pastores verdadeiros que apacentarão, e as ovelhas jamais temerão, nem se espantarão, e nenhuma delas faltará. Esses pastores, segundo a Bíblia, serão substituídos. Não se preocupe, que Deus é quem faz a obra. O infiel Deus descarta. O ser humano tem que entender que ele é descartável. Ele às vezes bate o pé e diz: daqui ninguém me... Quem não tira? Deus arranca tudo, meu filho. Deus tirou, foi Lucifer do céu. Ele não tira um pastor de cima do altar? Ele tira e bota aí quem ele quer tirar e botar. Porque o dono da obra é Ele. Foi Ele quem disse: a igreja é minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Às vezes as portas do inferno, quem tem a chave delas são esses pastores que estão por aí. Vendem vassoura, vendem pedra, vendem tijolo, vendem cura, vendem isso aqui e mais acolá, e palavra nada. E palavra nada. Salvação não se fala mais sobre isso. Inferno não tem mais. Você vê, está um cambalacho grande. E aqui eu digo para quem quiser me ver e me ouvir: o cambalacho teológico, o Voz da Verdade, disse que a Trindade é doutrina do diabo. Rodrigo Silva disse que não tem inferno. Rodrigo Silva disse que Ellen White é o espírito de profecia. O Voz da Verdade está batizando o povo de sunga. A Assembleia de Deus, em alguns lugares, estão fazendo estátua de fundador. Bem disse agora um pastor assembleiano: ore por nossa Assembleia. Essa igreja é de Deus, mas já não é mais a mesma. Não era a Assembleia quem dizia que a Igreja Batista eram crentes fracos ou católicos mansos. E agora, meus irmãos da Assembleia? E agora? Parem a briga de Santo Amaro. E os batistas não eram crentes católicos mansos. E agora? Onde é que vai parar? Ellen White não é o espírito de profecia da igreja adventista. Não é a Maria dos adventistas. Onde é que nós vamos parar?
O cambalacho teológico está grande. Mas a Bíblia Sagrada diz: eu levantarei, diz o Senhor, verdadeiros pastores, que apacentem o meu povo. O cambalacho teológico está grande. Há um pastor na internet agora dizendo que Deus não é homem, Deus é mulher, é nossa deusa mãe, não é Maria, é o próprio Deus que é mulher. Deus não é mulher, nada contra as mulheres, mas Deus é homem, e Jesus é o Filho do homem. E aí você vai vendo essas coisas, e vai vendo, e vai dizendo: realmente, Spurgeon tinha razão. Mas a palavra de Deus diz que Deus tomará providência e substituirá esses falsos pastores. Muitos têm sofrido, irmãos, por causa disso aqui, olha. Pastores infiéis, casamentos têm sido amaldiçoados, vidas têm sido amaldiçoadas, pessoas têm ficado enfermas espiritualmente, outras têm ficado enfermas emocionalmente, por causa de que quem está profetizando não tem autoridade espiritual, no mínimo estão na carne ou nos ossos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu estou falando isso com todo o temor. Que a igreja de Deus ore para que, como disse o profeta, os que escaparem, aleluia, que ainda tem alguns que escapam, que não são levados por qualquer vento de doutrina. Aqui tem gente, aqui não sei se tem, mas já falou para mim alguém que frequentou aqui, de um pastor lá em São Paulo que revelou uma macumba sendo feita para essa pessoa no cemitério de Brejo Santo. Eu creio que Deus revela. Mas só que para desfazer ela tinha que pagar um valor para desfazer macumba. Eu nunca vi isso. É um macumbeiro querendo desfazer a macumba do outro. Crente macumbeiro. O problema é que vocês têm que entender que o feiticeiro faz macumba. E esses crentes fajutos fazem boa cumba. A boa cumba. São crentes fazendo boa cumba, em vez da macumba. E vocês precisam estar firmes no Evangelho de Cristo. E dizerem assim: ninguém me tira dos retos caminhos do Senhor. E nós, pastores, tomemos cuidado com isso. Nunca peça, nunca exija o que você não é. A palavra de Deus diz para nós: ai de vós que dizem, não matarás, e você mata. Não adorarás, e tu cometes sacrilégio. Está escrito na palavra: vós, pastores, sejam padrões nas boas obras. E assim o restante vem com o Senhor. Que Deus venha derramar o seu poder sobre sua igreja. Que a igreja do Senhor Jesus na face da terra, Deus venha substituir os fajutos, Deus venha substituir os gananciosos, Deus venha substituir os ladrões, ludibriadores, feiticeiros, enganadores, profetas do caos, amaldiçoadores de cima dos altares, os que têm feito milagres que não são milagres coisa nenhuma, os que têm enganado com seus discursos, e que a palavra de Deus apareça, e que a palavra de Deus reine, e que dos púlpitos sejam pregados a palavra que liberta, a palavra com profundidade, a palavra lida, a palavra pesquisada, a palavra orada, como disse o próprio pregador que mencionei. Eu gosto muito desse cara. Ele disse simplesmente: o pregador é aquele que recebe de Deus em casa e leva a entrega à igreja no altar. Ele sobe sabendo o que vai dizer e desce sabendo o que falou. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que a igreja do Senhor tenha paz na terra e não seja assolada pelos falsos pregadores,
mas que sejam verdadeiros homens de Deus, comprometidos com a palavra, e que a igreja seja alimentada realmente.